Entrevista e Companhia. Oferecimento Redcard, amiga do lojista. Flexform, excelência no que faz. Prefeitura de Guarulhos. Olá, o Entrevista e Companhia está no ar e eu convido você a fazer uma viagem rumo ao desenvolvimento do nosso país, a 10ª edição do Fórum Empresarial de Comandatuba. Ilha de Comandatuba, 21 quilômetros de praia, cercado por coqueiros centenários, uma paisagem paradisíaca para receber convidados ilustres, os CEOs das maiores companhias nacionais e multinacionais do nosso país e ainda as nossas autoridades políticas. O tema deste ano, uma nova realidade para o Brasil, e todas as discussões são focadas em ações que contribuem para o desenvolvimento do nosso país. Um dos gargalos que estão sendo discutidos, além, é claro, da questão da reforma tributária, é também a questão da infraestrutura. Ao meu lado, o Juan Queiroz, Grupo Advento. Prazer estar com você aqui. Prazer é meu. E, Juan, primeiro quero dizer ao nosso telespectador que aqui o Fórum Empresarial de Comandatuba tem o compromisso de promover o desenvolvimento do nosso país. E prova disso é o grupo de vocês, porque vocês estreitaram um relacionamento aqui com o governo da Bahia e já estão desenvolvendo 2 projetos. Eu quero que você fale sobre isso. Em primeiro lugar, nós discutimos aqui nesse fórum assuntos importantes para o Brasil. Hoje nós estamos discutindo a reforma tributária, a reforma fiscal, principalmente a desoneração da folha de pagamento para gerar mais emprego e mais renda. Estamos com 2 projetos importantes aqui na Bahia, que é a construção da fábrica da Ford em Camaçari e a fábrica da Continental Pneus. Jorge Gerdau, que é bacharel em Direito, ele disse o seguinte: o governo federal não deve dar bolsas para advogados, e sim bolsas para engenheiros. Veja, o Jorge é o grande mentor de todos nós empresários e ele está certo. Nós temos que transferir, simplificando a nossa burocracia, transferir essas pessoas na linha de produção, na linha de frente, onde nós podemos produzir e gerar renda. Juan Queiroz, prazer estar com você. Prazer foi meu, muito Sucesso obrigado. Sempre, parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo teu programa. E ao meu lado, o anfitrião aqui deste evento, o governador Jacques Wagner, que sempre recepciona essas grandes lideranças que debatem. Esse é um evento, eu digo, que faz uma grande agenda todos os anos aqui na Bahia, governador. Olha, realmente o Fórum de Governadores e o Fórum da LIDE daqui de Comandatuba já é uma tradição. Eu acho que é um grande momento, porque eu acredito muito na interação da sociedade civil com o poder público para que a gente encontre os melhores caminhos para o Brasil. E eu acho que a temática colocada, pelo menos nessa manhã, é sensacional, que é a questão da reforma tributária, como mais uma oportunidade, um passo a ser dado nessa caminhada positiva que o Brasil vem vivendo. Governador, tem uma discussão e que as pessoas colocam em pauta que a falha, e pelo menos a falta da reforma tributária, é a questão dos governos estaduais. Ou seja, não entra numa conclusão porque os governos estaduais acabam perdendo receita. E o senhor bem colocou aqui que não é mais essa a pauta, essa já fugiu e que você defende a reforma tributária. Não, eu defendo a reforma tributária porque o nosso sistema tributário é extremamente complexo. As pessoas nunca sabem se estão pagando corretamente ou não. Acaba se estimulando muito a sonegação, a chamada advocacia tributária, onde as pessoas ficam gastando dinheiro para ver como é que pode pagar menos, estimula a guerra fiscal entre os estados. Então, definitivamente, esse sistema é o pior dos mundos. E por isso, na minha opinião, mesmo que no novo sistema, até que ele chegue à sua acomodação, haja perdas em alguns pontos, é melhor falar num fundo de compensação para isso, de tal forma que a gente possa fazer a reforma tributária. Se a gente ficar procurando a reforma ideal, nós não vamos fazer nunca. Nós temos que fazer uma reforma possível para que ela possa acontecer.
a presidente Dilma tem um grande desafio que é conter a inflação. A gente deve passar a meta agora de 6,5% no terceiro trimestre. Quais são as medidas que são cabíveis e entendidas pelo senhor? Olha, primeiro eu acho que tem uma questão psicológica, que a economia é muito de psicologia de massa, acho que alguém já citou isso aqui, começa a se falar tanto de inflação que o caboclo preventivamente já quer reajustar seu preço com medo da inflação que está por vir, aí ele acaba fazendo esse processo. Então, esse ciclo vicioso tem que ser substituído por um ciclo virtuoso, onde entra o poder público contendo gastos e investindo melhor, mas onde entra a iniciativa privada, que a primeira reação a um problema não pode ser logo aumentar seus preços. É claro que o número de medidas é complexo, aí eu nem me arriscaria a falar, porque isso está a cargo da equipe econômica do governo. Zé Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. Zé, primeiro que é um prazer te rever aqui. Aliás, você é um participante ativo do Fórum Empresarial de Comandatuba. Você agora participando dessa agenda como ministro, e ainda mais num momento tão importante como vive o país, a gente está falando da agenda tributária do país. Como é que a gente deve avançar nisso? A agenda tributária ela é fundamental porque nós vivemos em torno de um sistema tributário que seguramente gera uma situação de litigiosidade extrema, de insegurança jurídica, de injustiça tributária, uma série de questões que são pautadas por esse sistema. Não vamos ter que modificá-lo, nós vamos ter que fazer uma reforma tributária. Não é fácil, porque há todo um conjunto de interesses enraizados, todo um conjunto de interesses que historicamente ficaram consolidados. Agora é necessário que se pactue uma mudança, é indispensável para o país. Agora, sem dúvida, o primeiro passo tem que ser tomado, e esse primeiro passo seria a simplificação. Eu, sinceramente, acredito que tem duas alternativas. Ou se vai para uma mudança radical do sistema, ou se vai para um sistema com as mesmas bases, simplificá-lo, corrigindo distorções. Eu sou adepto dessa última visão. Acho que não há condições políticas efetivas para uma mudança radical do sistema tributário. Então vamos trabalhar dentro dos seus alicerces, vamos trabalhar dentro das suas possibilidades que estão hoje dadas. Para finalizar, a presidente Dilma, para que a gente consiga avançar com todas as reformas, a reforma política deve ser uma prioridade. É prioridade no governo? Eu acredito que a reforma política é uma prioridade do país. Nós temos claro que, em larga medida, sem nós mudarmos o nosso sistema político, o sistema anacrônico que nós temos, nós não vamos viabilizar outras reformas e não vamos conseguir viabilizar muito daquilo que nós precisamos para a nossa vida democrática. Então, ela é uma questão prioritária para todos nós e espero que a sociedade brasileira perceba isso para que nós possamos pactuá-la e viabilizá-la. Ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, sempre muito gentil e carinhoso com a gente. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado. A Vivo nos trouxe uma surpresa aqui nesse evento para nos deixar muito conectado através de um modem que abre até 5 canais. Eu estou ao lado do vice-presidente da Vivo, Hugo Janeba. Hugo, prazer estar com você. Eu já quero te dar os parabéns e te agradecer, viu, pelo modem que nós recebemos aqui. Obrigado. Eu acho que a ideia é estar sempre conectando as pessoas de uma forma super inteligente, segura e, portanto, a gente acha que é um grande brinde mesmo. Falando em conexão, o Brasil está muito atrasado na questão da banda larga. Como é que vocês têm trabalhado isso dentro da Vivo e por que de fato é difícil avançar com esse tema? A gente lá na Vivo tem conectado todo mês 260 mil acessos, tem 260 mil novas pessoas conectando com a internet nas soluções móveis que a gente tem. E eu acho que a gente está num ritmo de recuperação muito importante, a gente está dando acesso com planos bem acessíveis, a gente tem toda a ciência do crescimento da classe CD. E, portanto, a gente precisa adequar as nossas ofertas para o tipo de cliente que tem uma necessidade específica. Até porque o fato de você disponibilizar hoje a banda larga é você disponibilizar o conhecimento, você disponibilizar a informação. E as pessoas mais bem informadas, as pessoas com maior conhecimento vão fazer um Brasil melhor. A gente acredita nessa sociedade em rede, a gente acredita que com isso a gente traz a infoinclusão de fato, né? Não é teoria, de fato as pessoas têm acesso. Claro. Então, e principalmente num país como o nosso, que a gente está muito acostumado a ver lá o eixo Rio-São Paulo, mas é importante entender o Brasil da forma continental e que puxar fio e ter acesso nas regiões mais longínquas não é uma tarefa fácil. Então uma das maiores dificuldades hoje é essa questão geográfica do país. Eu acho que não só uma das, mas que demanda muito investimento, demanda muita preparação, porque pouca gente sabe, mas a Amazônia Legal, por exemplo, tem 25 milhões de habitantes.
seja, o que a gente imagina ser um monte de floresta, na verdade tem muita gente lá que precisa de acesso, que precisa não só de acesso à internet, mas precisa de educação, precisa de saúde. E eu acho que quando a gente conecta essas pessoas, você também consegue colocá-las ligadas ao mundo e trazendo muita informação. Hugo Janeba, prazer estar com você. Ao meu lado, o governador Geraldo Alckmin, que aliás sempre participa do fórum aqui em Comandatuba, governador, e discutindo uma agenda super positiva para o país. É uma alegria revê-lo, cumprimentar os seus telespectadores, dizer que é um tema importante que foi discutido, que é a reforma tributária. Agora, governador, tem um problema e um entrave que é discutido que está justamente nos estados. O estado de São Paulo seria hoje o principal prejudicado, dependendo como isso fosse se dar. Qual a sua posição em relação a isso? Eu vejo que esse não é o maior obstáculo, porque toda mudança que for feita, que acarrete uma perda para algum estado, ela deve ser feita ao longo do tempo. E eu destacaria uma outra questão, que é encargo sobre folha de salários. As empresas têm bastante empregado, mão de obra intensiva, contratam bastante gente, elas estão muito oneradas. Porque há muito encargo sobre folha. Se a gente conseguir reduzir esses encargos, substituindo por outras fontes de financiamento, nós vamos aumentar a formalização do emprego. Nós temos ainda uma informalidade na economia muito grande. Nós vamos estar ajudando a formalização, proteger o trabalhador, que ele seja registrado, diminuir o buraco da Previdência Social na medida em que ele está formalizado e ajudar a estimular emprego no país. Falar em estimular, o senhor estimulou aqui um debate na questão da descentralização, tirar o foco de Brasília. Como é que o senhor acha que isso deveria ser trabalhado? Olha, nós temos uma herança muito centralizadora. O Brasil foi um país colônia, as decisões eram tomadas na Europa, eram tomadas em Portugal. Então você tem uma tendência centralizadora, que funciona em país pequenininho, mas em país continental, né, Brasil, Índia, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, isso é muito caro. É muito caro você ter governo longe do povo. Então nós devemos descentralizar mais, colocar o governo mais perto da população, vamos fazer mais barato e melhor. Governador Geraldo Alckmin, prazer, sempre muito carinhoso, muito gentil, muito obrigado. Eu que agradeço. Tenho o privilégio de poder estar aqui na ilha de Comandatuba, conferindo a 10ª edição do Fórum Empresarial de Comandatuba e trazendo a você grandes entrevistas, belas imagens. E se você gostou e quer saber mais, acesse aí no seu HP Elitebook www.youtube.com/entrevista e confira a nossa cobertura exclusiva. Back in the day, I wasn't sure you were afraid of where we were. E é diante deste cenário aqui na Vila Fórum, onde você tem aqui uns brinquedos maravilhosos, que nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos diretamente aqui de Comandatuba. Fique com a gente. Se você trabalha no comércio, passe Visa na maquininha da Redcar. Isso mesmo. A Redcar aceita Visa e os principais cartões do mercado. E tudo isso com a maquininha que você já tem aí. Não precisa trocar. É um jeito muito fácil de vender também com Visa. Tá esperando o quê para faturar? Passe agora o cartão Visa na Redcar. A amiga do lojista.
Redcar, mais do que uma maquininha, uma amiga. O acesso à internet e os diversos programas existentes no mundo digital já não estão mais restritos ao computador tradicional. Os chamados dispositivos móveis, como celulares, iPods, iPads, entre outros, estão ganhando cada vez mais espaço. Aplicações mobile em Flash, qual é a ideia? Eu vou desenvolver pensando em dispositivos móveis. Um celular, uma tablet, esse tipo de dispositivo, esse tipo de coisa. E quando eu falo em Flash, eu vou utilizar a tecnologia que a gente já trabalha hoje na internet. Então eu quero fazer uma animação, um banner, a gente já trabalha com Flash. Um grande ponto que a gente tem agora é o quê? Conseguir utilizar essa mesma tecnologia e desenvolver um aplicativo nativo. Ou seja, eu vou trabalhar dentro, vou usar um celular ou uma tablet e eu vou ter ali dentro um programa instalado. Quem quiser hoje, vamos dizer assim, fazer uma boa carreira, né, construir uma carreira sólida, esse, na minha opinião, o momento pede isso. Então é uma ótima ideia você focar nesse tipo de estudo, buscar isso, porque é o que a gente vê acontecendo e é o que todo mundo está pedindo. A Impacta oferece cursos para profissionais que desenvolvem aplicativos para esses dispositivos. Para fazer o curso, no entanto, são necessários alguns pré-requisitos. Para mais informações, acesse www.impacta.com.br. E até o nosso próximo Momento Impacta. Eu estou aqui para dar uma dica importante para você. A Flexform está comemorando 45 anos de atuação no mercado de cadeiras e poltronas de alta tecnologia, com design inovador e qualidade incomparável. Flexform, excelência no que faz. Vale experimentar. E é com este clima, com essa super energia baiana e com essa bela paisagem que voltamos diretamente da 10ª edição do Fórum Empresarial de Comandatuba. Aqui ao meu lado o presidente da Câmara Federal, deputado Marco Maia. Deputado, primeiro que é um prazer encontrá-lo, principalmente para debater temas tão importantes para a nossa agenda, para o nosso país. O senhor fez aqui um compromisso que é o de avançar na agenda da reforma tributária, ou melhor, vamos colocar de simplificação tributária do nosso país. Como é que a gente vai avançar nisso? Eu acho que é isso, nós precisamos dar passos efetivos no sentido de melhorar o sistema tributário brasileiro, dando a ele transparência, agilidade e principalmente facilitando para aquele cidadão, seja ele físico ou jurídico, que quer pagar os seus impostos, que quer contribuir com o crescimento e com o desenvolvimento do Brasil. Para que a gente possa aumentar a expectativa do nosso telespectador, como é que você pretende colocar isso na agenda da Câmara? Olha, nós estamos com a expectativa, na verdade, que o governo envie nos próximos dias para o Congresso Nacional alguns projetos tratando sobre questões da reforma tributária. A desoneração da folha de pagamento, o fim da guerra fiscal, a desoneração dos investimentos, um novo sistema tributário mais simplificado. Assim que esses projetos chegarem à Câmara dos Deputados, nós vamos criar uma Câmara de negociação que seja responsável por discutir, debater e chegar a acordos e consensos que viabilizem a votação desses projetos de reforma tributária no Parlamento. Existem muitos investimentos chegando ao Brasil na área de energia, explorando os nossos recursos naturais.
Você aí é um tema importante que tem muito a ser debatido, mas não vale a pena explorar e fazer com que empresas brasileiras participem dessa negociação, participem desses investimentos? Com certeza, nós temos que construir parcerias, né? Boas parcerias entre empresas brasileiras, empresas estrangeiras, mas eu acho que principalmente trazendo novas tecnologias ao Brasil. Esse tema da energia limpa para mim é fantástico. Eu conheci algumas experiências na Espanha que me deixaram muito impressionados. Por exemplo, usinas de energia a partir do lixo, que não deixam um resíduo sequer, né, e que resolvem dois problemas ao mesmo tempo. Primeiro, a geração de energia limpa. Segundo, o problema do lixo que aflige a maioria das cidades brasileiras. Deputado Marco Maia, obrigado pelo carinho, forte abraço e muito sucesso no trabalho. Sucesso para todos nós. Quem também participa do Fórum de Governadores, aqui dessa 10ª edição do Fórum Empresarial, é o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Governador, o estado de Pernambuco tem atraído diversas indústrias, diversos empresários. Deve ser até complicado explicar para eles o número de impostos e como é que esses impostos são cobrados. Existe ainda aquela coisa de que a reforma tributária não ocorre por conta dos estados? Não, na verdade seria injusto tributar só os estados o fato da reforma não ter saído. Acho que todos, estados, União, empresários, os próprios técnicos da área, nós não conseguimos compreender uma coisa simples, que não dá para fazer a reforma do dia para a noite e fazer a reforma dos nossos sonhos. É importante começar a fazer a reforma. E fazemos todos os anos, eu tenho proposto que até 2022, que é uma data simbólica para o Brasil, que a gente possa ir simplificando o sistema, deixando ele ser menos concentrador e regressivo, para ser um sistema que, por exemplo, não onera a folha de pagamento, que não onere os investimentos, que efetivamente possa apostar na formalização das empresas e que a gente possa simplificar e dar transparência ao sistema e, dessa maneira, ter um sistema tributário à altura do Brasil de hoje, de um Brasil que é cada dia mais respeitado mundo afora, um Brasil que tem uma inserção importante na economia global e que não pode mais conviver com um sistema tributário como esse que nós temos. Governador Eduardo Campos, obrigado pelo carinho. Um abraço. Aqui ao meu lado, Caco Alzugaray, presidente da Editora 13. Caco, a gente vive um momento único no Brasil, o mundo está olhando para o Brasil de forma muito considerável e existem duas coisas que estão acontecendo nesse momento. A primeira é que muita gente está especulando, são muitos fundos que estão especulando o mercado do Brasil para investir aqui 2 anos. Eu acho que isso é um risco, eu queria começar falando sobre isso com você. Rodrigo, mas é um processo, é um movimento, acho que um movimento inevitável quando se pratica uma taxa de juros absurda como a gente pratica. E aí tem um outro tema importante em relação ao investimento estrangeiro, que é a questão de explorar os nossos recursos naturais. Você não acha que aí tem que ser tomada uma medida, tanto do governo federal quanto dos próprios investidores nacionais, em fazer com que esse investimento não saia da nossa mão? Concordo de novo, Rodrigo, Esses dois movimentos que você levantou agora, que a gente conseguir de alguma forma frear o investimento especulativo no país e de alguma forma não policiasse, mas controlasse naturalmente melhor os fins dos investimentos produtivos aqui no país, que, como você bem colocou, eles estão priorizando a exploração dos nossos recursos naturais, só seria benéfico para o país, sem dúvida nenhuma. Caco Alzugaray, prazer estar com você, sucesso sempre. Ao meu lado, Wilson Mello, vice-presidente da BR Foods. Wilson, que oportunidade bacana de poder aqui discutir o futuro do nosso país, discutir, na verdade, não só o futuro, mas esse importante momento que vive o Brasil. Sem dúvida, o Fórum de Comandatuba já é uma tradição no meio empresarial, aliando não só a iniciativa privada, mas também o poder público, e essa parceria é muito importante para a discussão do futuro do Brasil, como você disse, aproveitando esse bom momento que a gente já vive hoje. A gente tem hoje vivenciado esse momento, um crescimento de classe média, e as pessoas estão comendo mais, elas estão, na verdade, afinando o seu gosto pela comida e comendo e consumindo produtos que até então elas não consumiam. Como é que a BR Foods tem trabalhado esse mercado e tem entendido esse novo consumidor?
Esse é um ponto importante. A indústria de alimentos brasileira vive um excelente momento porque nós estamos aproveitando o bom momento do mercado interno, então a classe CD incrementando seu poder de consumo, a classe A e a classe B também buscando cada vez mais diversificar o seu portfólio de alimentação. Isso no mercado interno. Então a gente aproveita esse bom momento do mercado interno com mais renda, o consumidor buscando cada vez mais produtos de maior qualidade. E a gente aproveita também um bom momento do mercado externo, quer dizer, hoje na Brasil Foods 60% da nossa venda é mercado interno e 40% é mercado externo. Nós somos hoje a terceira maior exportadora brasileira, vendemos 5 bilhões de dólares para o mercado externo o ano passado. Wilson Mello, vice-presidente da BR Foods, prazer estar com você. Vamos continuar desfrutando desse evento, trocando informações e fazendo do país sempre um país melhor. Com certeza, muito obrigado e conte sempre conosco. Ao meu lado, Jorge Gerdau, sempre com uma participação importante e bastante efetiva aqui no fórum. Seu Jorge, hoje nós discutimos principalmente a questão da reforma tributária, mas tem um tema muito bem colocado pelo Paulo Rabelo, que é a questão da simplificação. Você ir no passo a passo. O senhor acha que dessa forma é mais fácil da gente avançar no tema? Eu tenho convicção de que a única solução é trabalhar de uma forma fatiada, tá certo? E ao fazer o sistema de etapas, ele automaticamente se simplifica enormemente. Então eu acredito que esse debate hoje aprimorou as ideias nesse sentido, tá certo? E existe uma boa disposição hoje, o Congresso está maduro sobre os temas, a própria representação dos governadores também mostrou isso, e tem algumas correções graves que precisam ser corrigidas, vamos dizer, nessa guerra fiscal, né, de troca de notas, guerra fiscal na importação. Então tem correções importantes a ser executadas. O senhor colocou um tema importante, que é só o que se gasta para entender a questão tributária poderia estar sendo investido em educação ou até mesmo no próprio sistema produtivo, né? Indiscutivelmente a burocracia a nível federal como estadual são processos complicadíssimos que prejudicam a produtividade e aumentam os custos enormemente. A eficiência de gestão, e aí o senhor tem uma conta e tem uma experiência nisso, traz ao poder público a cada R$1 investido, se não me engano é um número de R$186 de volta, o senhor pode me confirmar esse número. O que falta para o Brasil avançar nesse tema? Nós fizemos avanços importantes, né, via MBC e NDG. Nesses últimos 10 anos trabalhamos intensamente com o apoio do setor privado e também decisões dos próprios governos. E os resultados realmente são esses. Sobre cada real aplicado e investido nesses projetos, em média, deu mais aí próximos de R$190. Então isso são coisas relativamente tecnicamente domináveis, né? E hoje nós começamos a trabalhar um pouco na esfera federal também, né? Procurando soluções de transferir esse conhecimento. Já existem experiências anteriores no governo federal e nós acreditamos que tem uma margem fantástica de trabalhar nesse sentido. Obrigado pelo carinho, Jorge Gerdau. Eu que agradeço a possibilidade e a atenção. E diante deste belo cenário que eu quero me despedir de você, despedir do programa de hoje, agradecer pelo seu carinho, também pela sua audiência e dizer que voltaremos com mais sobre a 10ª edição do Fórum Empresarial de Comandatuba na próxima semana. Eu conto com a sua audiência. Tenha uma ótima semana e até lá. Tchau. Entrevista e Companhia. Oferecimento Redcard, amiga do lojista. Flexform, excelência no que faz. Prefeitura de Guarulhos.